de volta e para falar de catarata, uma doença que, se não for tratada, pode deixar o seu animalzinho de casa cego. Confira. A catarata é a opacidade de uma estrutura que faz a imagem do fundo de olho. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a maquete de um olho canino. Tá? A primeira parte do olho do cão a gente chama de córnea, que é a parte transparente do olho. A gente abrindo as estruturas intraoculares, a próxima estrutura a ser visualizada aqui chama-se de íris, tá? Que tem cores diferentes, tanto no ser humano como nos cães. A abertura da íris a gente chama de pupila, tá? Ela controla a entrada de luz, tá? No fundo do olho. Então, uma luz bem clara, uma fonte de luz bem clara durante o dia, a pupila ela se fecha. E de noite, na penumbra, a gente tem uma abertura da pupila, tá? Então controlando a entrada de luz. Atrás dessa estrutura a gente tem a lente ocristalina, que é isso daqui. Tá? A lente ocristalina, a função dela é dar o foco da imagem, o detalhe da imagem no fundo de olho. Aqui a gente tem a representação do fundo de olho do cão, chama-se de retina. Qualquer ponto de opacidade na lente a gente já chama de catarata. Conforme a catarata vai evoluindo, a tendência é a lente ocristalina ficar totalmente opaca, então causando um bloqueio da imagem no fundo de olho. Então é como se fosse representada por essa parte. Essa lente aqui é totalmente opaca, tá totalmente branca, então a gente tem um bloqueio da imagem no fundo de olho. A luz ainda passa, só que a imagem não passa. Então o cão, o gato ou o ser humano ficam cegos nesse estágio aqui. A catarata não ocorre somente nos animais idosos, tá? Ela ocorre em qualquer fase de desenvolvimento do cão ou do gato. Tá? Então existem as cataratas que a gente chama de congênita, que o animal nasce com ela já, tá? Que pode aparecer até com 2 meses de idade, 3 meses de idade. Tá? E as cataratas hereditárias, tá? Que são geneticamente passadas para os cães, tá? E as cataratas de origem traumática, inflamatória ou metabólica. Os casos mais comuns de catarata hoje em dia são em decorrência de ou cataratas hereditárias, tá? Que o animal aparece com a catarata em função do código genético que é transmitido pelos pais, ou devido a diabetes. Tá? Os casos mais frequentes que a gente tem de catarata diabetogênica originada por diabetes são nos cães da raça Poodle. Em segundo lugar tem o Cocker Spaniel, tá? Também tem uma incidência muito grande. Depois o Dachshund, que é o linguicinha, que o pessoal chama de Cofab, também tem uma incidência grande. E depois as outras raças, né? Schnauzer, pastor alemão, fila, gato ou qualquer outro animal pode ter. Tá? Todos os animais que têm a função da visão podem ter a catarata. O único tratamento eficaz que existe para a catarata é a cirurgia. A cirurgia que é feita através de uma técnica chamada de facoemulsificação. Tá? Que é uma técnica muito similar, muito parecida com a do ser humano. A facoemulsificação nada mais é do que a cirurgia feita através de um aparelho chamado facoemulsificador, que funciona como uma caneta, que na ponta dessa caneta a gente tem um metal que vibra através do ultrassom e tem o sistema de irrigação e aspiração. Tá? Então, através de uma incisão muito pequena, a gente consegue aspirar todo esse conteúdo opaco ocular e remover a catarata por completo. A incisão para a cirurgia é de 3,2 milímetros nos cães. Só fazendo uma comparação, no cão a gente demora mais ou menos 1 hora a 1h30 o procedimento completo, tá? Porque eles têm que ser anestesiados, tem que fazer sobre o microscópio. Tá? Então, o preparo do cão para a cirurgia e da sala em si, com o procedimento completo e a inserção da lente intraocular, mais ou menos 1h30. A cirurgia com a lente intraocular, ela devolve quase que totalmente a visão para o cão. Tá? Quando a gente faz a cirurgia de facoemulsificação e não coloca uma lente intraocular, para um cão cego, isso já é muito bom. Tá? Então o cão consegue se virar muito bem no meio ambiente dele, que ele está familiarizado. Tá? Então ele consegue caminhar, se movimentar no meio ambiente, não esbarrar nas coisas, o que é uma grande coisa já. Tá? Desce escada, tem casos de cães que até brincam com bolinha, mesmo sem a lente. O refinamento da imagem é dado pela lente intraocular, pela lente artificial. Então os cães que colocam a lente artificial, eles voltam a enxergar praticamente normal. Nessa imagem a gente tem mais ou menos
uma noção de como o cão enxerga. Comparativamente com o ser humano tem uma visão muito boa de detalhes das imagens, né? A gente enxerga muito bem de longe, tem uma profundidade boa do campo visual, enxerga uma gama de cores muito grande. Analogicamente, o cão, ele também enxerga a cor. Tá? Então, as células responsáveis pela visão de cor no ser humano são as mesmas dos cães, que são os cones. Não, os cones no ser humano são de 3 tipos, que são o azul, o vermelho e o verde. Os cães também têm os 3 tipos de cones, mas alguns pesquisadores dizem que o cone verde é inativo ou não está presente nos cães, mas eles enxergam o vermelho e o azul muito bem. Tem a tendência a confundir o azul com o verde, mas enxergam cores. Os cães que têm o início da catarata, o início da opacidade lenticular, eles enxergam mais ou menos assim. Então eles têm uma visão sem detalhes, um pouco embaçada. Com o tempo, a evolução da catarata vai deixar eles totalmente cegos. Então a imagem não chega na retina. Quando a gente faz uma cirurgia de catarata e não insere a lente artificial, a lente intraocular artificial, eles enxergam assim. Então eles têm uma visão mais ou menos razoável de longe. Então eles ficam hipermétropes. O diagnóstico tem que ser feito através do exame de fundo de olho. Os cães normalmente chegam até a gente com graus avançados já de catarata. Porque como a catarata é uma doença que vai evoluindo aos poucos, até ele ter uma perda completa da visão demora um pouco. Então normalmente os casos que a gente pega de catarata são os casos de cães com catarata já completa e madura, que são aqueles olhos totalmente brancos. Existe diferença de catarata e esclerose senil do cristalino. Tá? Então os cães que às vezes a gente pega cães com mais de 6 anos de idade, que os donos chegam aqui no hospital dizendo: meu cão está com catarata, os olhos dele estão azulados. O azulado da lente nada mais é do que uma alteração normal, mas a imagem continua passando para a retina, para o fundo de olho. Então essa é a diferença das lentes dos cristalinos, de um cristalino normal, tá? Onde você não tem, ele é totalmente transparente, tá? Você não tem nenhum sinal de opacidade, e de um cristalino com catarata. Nesse caso aqui, ilustrando uma catarata madura completa, onde você tem como se fosse um tampão, um bloqueio da imagem para se formar na retina.